Boa noite a todos, meu nome é Bruno, quero agradecer o convite do Samaritano. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre anestesia. Todo mundo tem pelo menos uma dúvida sobre anestesia. É um assunto pouco conhecido pela população, em parte por culpa do próprio anestesista, que conversa muito pouco com o paciente, e a gente tem tentado mudar isso ao longo do tempo. O relato da primeira anestesia, ele vem de muito tempo atrás. Talvez muitos de vocês não tenham conhecimento desta data, como eu não tinha, até estudar um pouco antes de fazer essa apresentação, mas essa ilustração é o primeiro relato de uma anestesia descrito na Bíblia. Está lá em Gênesis, descrito que Deus, quando foi fazer a mulher, tomou-se de uma atitude para com o homem, para que ele dormisse em sono profundo e indolor, para que ele pudesse retirar essa costela. Então, a profissão do anestesista, a especialidade do anestesista, ela já vem de bastante tempo. Ela passa não só por essa fase bíblica, mas também por alguns relatos no Egito, por algumas figuras rupestres que ficaram a respeito até mesmo de medicações que eram utilizadas, como, por exemplo, o ópio. E aí, num tempo mais moderno, a data que a gente conhece, a imagem que é a mais conhecida, em 1846, exatamente no dia 16 de outubro, onde estabelece o dia do anestesista, um dentista criou um mecanismo de inalação do éter para que fosse feito um procedimento de maneira indolor. Hoje em dia, é claro que a gente tem aqui mais uma demonstração de como eles faziam antigamente. Hoje em dia, é claro que a gente tem uma série de medicamentos muito mais modernos. Esses medicamentos foram desenvolvidos pela indústria e foram criando mecanismos de segurança a respeito disso. Então, a gente tem não só medicamentos muito modernos, como a gente também tem equipamentos modernos. E aí a gente começa a falar um pouquinho sobre o que traz medo para o paciente, que é principalmente se eu vou morrer durante a anestesia. Não só os medicamentos, como eu falei, são modernos, mas também os equipamentos que a gente utiliza dentro da sala de anestesia. Existe essa comparação que é feita entre a anestesia e a aviação, porque nós temos muitos checklists a fazer, nós temos muitas coisas que nós temos que checar, nós temos muitos procedimentos a fazer, desde o momento onde nós vamos conversar com o paciente no quarto, saber quais são as aflições, saber quais são os problemas que ele tem, saber quais são as necessidades, até o momento da anestesia propriamente dita. Se vocês olharem nessa imagem que a gente trouxe, é muito semelhante o número de checagens que nós temos que fazer durante o procedimento para o número de checagens que são feitas durante um voo. Né? Sabe-se que a aviação é uma das coisas mais seguras do mundo e com isso a gente tenta trazer para a anestesia. Talvez as duas perguntas mais feitas pelo paciente são essas duas. Primeiro, eu vou morrer durante a anestesia. Segundo, eu vou sentir dor. Essas duas perguntas a gente pode responder de maneira bastante clara, dizendo que não, você não vai morrer e não, você não vai sentir dor. Por quê? Porque hoje a gente tem muita segurança para fazer um procedimento anestésico e a gente tem um índice de intercorrências, um índice de problemas que acontece com a anestesia muito baixo. Se a gente pegar o principal problema anestésico, que seria relacionado à respiração e às vias aéreas, o índice de intercorrência ele é em torno de 0,5%. Não relacionado à morte, mas relacionado a qualquer problema que tenha que acontecer. E a possibilidade de morte na anestesia ela é muito baixa, já que nós dispomos de coisas muito modernas. Relacionado à dor, hoje não se faz somente o acompanhamento dentro do intraoperatório, dentro do momento da cirurgia, mas eu faço um acompanhamento pré-operatório, um acompanhamento durante a cirurgia, e aí depois do seu procedimento vai ter um anestesista que vai lhe visitar no quarto para saber como você está, se você sente dor, se você está bem ou se você teve alguma reação colateral de todas aquelas medicações que a gente teve. E a gente espera com isso, a gente pretende, quando a gente planeja o que a gente vai fazer com a anestesia, que você se lembre somente disso. Que você se lembre somente do momento onde eu falo bom dia, boa tarde ou boa noite e eu vou promover um episódio único de dor.
Um episódio onde eu vou puncionar um acesso venoso para poder iniciar o procedimento da anestesia e aí depois eu vou trazer conforto para você e eu vou trabalhar mais ou menos de uma forma como se fosse uma mágica. Eu vou enganar o seu organismo para que você não sinta dor. Na verdade, a gente utiliza de mecanismos para enganar o organismo e não deixar que o paciente sinta dor. A profissão do anestesista, ela funciona mais ou menos como se fosse o goleiro no time de futebol, né? O goleiro, ele quase nunca aparece, exceto quando o time leva gol. Quando o time leva gol, o goleiro é sempre criticado. É isso mais ou menos que acontece com a anestesia. A nossa função realmente é não aparecer. Nós queremos trazer apenas conforto e segurança para todo mundo. Para isso, a gente precisa também da ajuda de vocês pacientes. Porque muitas das vezes, quando nós chegamos no quarto para conversar com algum paciente, nós chegamos para tirar algumas dúvidas antes do procedimento anestésico, os pacientes ficam aflitos, ou então eles têm algum medo de nos contar alguma coisa, eles têm algum receio de contar quais medicamentos estão tomando, quais problemas que tiveram, por o simples fato de achar que aquilo vai minimizar, que aquilo vai trazer menos risco. Muito pelo contrário, se a gente não sabe o que está acontecendo, se a gente não sabe quais doenças são envolvidas, ou quais medicamentos a pessoa está tomando, ou até mesmo qual vício a pessoa tem, se faz uso de alguma droga ilícita ou não, isso fica mais difícil para que a gente faça o planejamento adequado da anestesia. Isso vai impactar durante todo o nosso trabalho e durante todo o nosso planejamento. Não somente quando eu vou iniciar o procedimento, mas também quando você estiver dormindo. Porque eu sou o vigilante, eu sou como se fosse o seu anjo da guarda. Eu vou estar lá checando tudo o que está acontecendo com você, eu vou estar lá controlando a frequência do seu coração, eu vou controlar a sua pressão, eu vou controlar a sua respiração e a sua temperatura, para que nada de errado durante a anestesia venha acontecer com você, já que você vai estar dormindo e que você vai estar imóvel. E, principalmente, eu estarei disponível para tirar todas as suas dúvidas, tanto no início do procedimento como durante a entrevista, como também depois, caso você venha ter alguma complicação relacionada à anestesia. Pode ser que você fique com um pouco de dor de cabeça, pode ser que você tenha um pouco de náusea, ou pode ser que algum outro problema tenha acontecido com você. E isso é extremamente importante que você procure o anestesista, tanto o anestesista que fez o seu procedimento, como a equipe do seu hospital, para que as suas dúvidas possam ser retiradas e para que a gente consiga dar o melhor atendimento para você. Eu não tenho dúvida em dizer que hoje a anestesia ela é muito segura, muito mais segura do que já foi desde o início e que a gente consegue dar um atendimento de qualidade em todos os níveis, tanto quando você vem para o acolhimento no hospital, como quando você vai para a sua casa. Obrigado.